Bom, pessoal, estamos hoje com a Isaura, especialista em financiamento bancário. Seja bem-vinda, Isaura. Obrigada. Pedi para a Isaura vir aqui esclarecer para nós um pouco sobre financiamento bancário. Sabendo que hoje aumentou muito o índice de financiamento bancário nas obras e nos imóveis prontos, e achei esse assunto muito importante trazer para o podcast para falar um pouco sobre financiamento. Isaura, te apresenta então, por favor. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Isaura Vanelli, sou correspondente bancário há 14 anos, sou uma entusiasta do crédito imobiliário, né? Trabalhar com sonhos sempre foi a nossa vontade, a minha vontade principalmente, e junto comigo hoje eu tenho uma equipe enorme que sonha junto comigo e com os clientes. Gostaria muito de estar contribuindo com vocês aqui neste nosso momento, né, onde o crédito está tão importante para que alavanque o mercado imobiliário. Show de bola. Isaura, vamos falar um pouco sobre taxa. Hoje a gente sabe que tem, né, a Selic alta, mas tem incentivo na Minha Casa Minha Vida, tem outras linhas de financiamento que tem uma taxa menor. O que é o valor do imóvel para financiar e pegar uma taxa atrativa hoje seria que valor o imóvel? Bom, hoje nós estamos trabalhando num programa Minha Casa Minha Vida muito mais robusto, né? No passado nós tínhamos as faixas bem menores, então hoje nós trabalhamos com faixas de imóveis dentro do Minha Casa Minha Vida até R$600 mil, então atingindo a classe média. Até R$600 mil, claro que dependendo da renda, né? Mas isso falando um juro de quanto ao ano? As taxas de juros do Minha Casa Minha Vida, elas são determinadas por faixas de renda e por valor de imóvel. Então, ela vai iniciar em 4,5% para um imóvel mais popular, que aqui dentro de Torres seria um imóvel até 220 mil, e vai terminar num imóvel até 600 mil, com renda até R$13 mil. E a taxa de juros de 10%. Até 13 mil reais de comprovação de renda, taxa de juros 10%. Ao ano. Ao ano. Isso aí. E no imóvel de 220 mil reais, seria uma comprovação de quanto de renda? Para pegar esse menor, a gente está sempre pela menor taxa, quanto é que dentro do imóvel de 220, ele tem a faixa 1 e a faixa 2, tá? O cliente que enquadra até R$5 mil, ele pega uma taxa muito boa, tá? De crédito. Para que ele consiga a menor taxa de juros, entrar lá no 4,5, ele precisa ter uma renda abaixo de R$2.800. Tá, ele precisa ter abaixo de R$2.800. Exatamente. Tá, e para se enquadrar neste Minha Casa Minha Vida, mesmo que for um pouquinho mais o valor do imóvel, ele consegue se enquadrar já sendo proprietário de outro imóvel? Não. Se ele tiver imóvel na cidade ou nas cidades limítrofes, ele não enquadra no Minha Casa Minha Vida, porque o programa governamental do Minha Casa Minha Vida, ele é para moradia. Então, se ele tem um imóvel em Torres, ele pode morar neste imóvel, ele não precisa comprar outro. Ou Passo de Torres, né? Nas cidades limítrofes. Agora, ele tem um imóvel quitado em Porto Alegre. Ele não tem como trabalhar em Torres e ir a Porto Alegre e voltar todos os dias. Neste caso, ele pode sim comprar outro aqui no Minha Casa Minha Vida. Então, ele não pode ter aqui na cidade ou na região. Tá, então, mesmo que esteja quitado o imóvel dele, ele pode possuir um financiamento em outra cidade que tenha uma distância. Exatamente. Né? 200, 300 quilômetros. É que não seja cidade limítrofe da cidade que ele está comprando. E vamos exagerar um pouco, mas ele não consegue financiar em Porto Alegre e outro em Torres. É um financiamento só. Não, se ele tem um financiamento, ele não consegue fazer outro no Minha Casa Minha Vida. Daí ele vai ter que fazer outro no SBPE, que é uma taxa de juros hoje que gira em torno de 10,65 ao ano. 10,65 ao ano. Exatamente. E esse SBPE tem um limite de valor de imóvel daí? Não, ele não tem limite, porém, ele se divide em dois tipos de financiamento diferentes, que um é o SFH, que até 2.250.000 garante uma taxa até 12% ao ano, ou o SFI,
que daí ele pode trabalhar com uma taxa acima de 12% ao ano, mas dentro do SBPE não tem limite de valor de imóvel. Quando a gente fala um leigo, o que é SBPE? Ele é Sistema Brasileiro de Poupança. Então, o que acontece? É dinheiro que o banco capta no mercado e empresta. Tá. Então, ele vem de poupança mesmo, de LCI, LCA. Então, é dinheiro captado pelo banco que pode ser emprestado no imobiliário. Tá. Então, nós temos um limite, não temos limite, mas é até 2.200.000? E 50. Ele tem regras de que tem uma taxa menor, pode usar fundo de garantia, tem desconto de primeiro imóvel, o que depois que passa de 2.250, aí a gente tem outras regras. Tá, perfeito. Outro detalhe, os mitos de financiamento, até comentei contigo antes de nós começarmos aqui, essa questão, o que acontece muito erro que tu vê no mercado, erros repetitivos que não, de fato não é verdade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, essa questão de renda formal, renda informal, cada um fala na internet aparece de tudo, mas o que de fato é verdade ou não em relação à renda formal e informal? Dá para unir as duas, não dá? Sempre tem que ser analisado o perfil do cliente. O primeiro detalhe, o banco precisa entender a capacidade de pagamento deste cliente. Então, cada tipo de cliente vai ter uma forma de formalizar a sua renda. Os extratos bancários é uma delas. Então, cada perfil de cliente vai ser analisado. Inclusive, muitos clientes que querem entrar no Minha Casa Minha Vida, que chegam lá no nosso escritório dizendo, olha, eu quero a menor taxa, eu ainda não tenho imóvel, eu quero enquadrar no Minha Casa Minha Vida e quero te apresentar meus extratos bancários. Daí, quando a gente analisa os extratos, tem uma movimentação de 30 mil por mês. Se aquela movimentação ela for considerada toda a renda do cliente, ele não enquadra no Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque nós temos um limitador de renda de 13 mil. Então, a gente sim pode trabalhar com a renda informal em alguns casos, mas a gente sempre vai ter que fazer uma análise, né, em qual dos programas ele está enquadrado, qual o perfil, se ele é empresário, se ele é autônomo, se ele é MEI, e também está identificando a capacidade de pagamento desse cliente. É muito importante para o banco entender, porque o banco vai emprestar um valor e precisa receber. Qual é a capacidade mensal desse cliente? Então, tudo isso vai ser analisado dentro do escritório e a gente vai achar um caminho para que o cliente consiga mostrar essa renda, então, lá para o gerente e seja efetivamente assinado o contrato dele. Por exemplo, o limite hoje, até já havia falado, o limite são 13 mil reais para ter algum incentivo. Dentro do Minha Casa Minha Vida, sim. 13 mil seria a familiar, né? Renda familiar. Né? Renda familiar. Quando a gente está falando de Minha Casa Minha Vida, a gente está falando de renda familiar. Tá. E só para complementar, acho que é uma informação importante, dentro do SBPE, a gente não tem limite de pessoas. Então, as pessoas dizem, eu posso comprar com meu amigo? Pode comprar, não tem problema. Agora, quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, a gente está falando de família, pessoas que moram juntos, né? Marido, esposa, filhos, a gente pode somar, mas tem que comprovar a moradia junto. Antes nós falávamos Minha Casa Minha Vida, a gente sempre lembrava imóveis baratos, né? Agora 600 mil reais já compra um imóvel bom, né? Muito bom. Até dentro da faixa 1 e faixa 2 tem imóveis muito bons sendo construídos, mas ele é mais popular. Sim. Serve muito para o primeiro imóvel. A classe média, ela estava desamparada. E ela era muito caro a taxa do SBPE para ela, então ela não alcançava. E o primeiro imóvel já tinha passado a fase, porque já tinha passado da faixa de renda, né, da faixa 1 Sim. e 2. E ela estava bem desamparada, e essa ampliação que teve para os 400 mil na faixa 3 e para os 600 mil na faixa 4, trouxe com certeza um produto bem favorável para a classe média. Até esse limite de 600 mil reais, ele é pedido primeiro a avaliação da Caixa Econômica, né? A Caixa Econômica que vai avaliar o imóvel para te dizer se enquadra no financiamento. Exatamente. Vai ter sim uma avaliação feita por um responsável técnico que está credenciado à Caixa. Vai ter esta etapa. E até anotei aqui qual o maior erro. O cliente, ele
ele acaba fazendo antes de contratar um financiamento? Ótima pergunta. Muita gente vem muito despreparado para o crédito e acaba às vezes tendo uma reprovação e daí o cliente se desmotiva, né? E uma das coisas muito boas que nós temos no escritório, eu acho que é um grande pilar. Eu tenho orgulho de abrir o meu CRM e ver que hoje 52% dos clientes que reprovam em um primeiro momento, eles aprovam em até 120 dias lá no nosso escritório depois. Ele fica como um lead quente lá e a gente fica trabalhando ele, justamente porque ele não veio preparado, então a gente vai ajudar ele a se preparar, porém não é imediato, né? Preciso de alguns meses para trabalhar o crédito dele. Então, quais seriam as nossas dicas, né? Primeiramente, quer comprar um imóvel, cuidar com o perfil. O perfil do cliente, ele é determinado pelo score, o score que é uma pontuação comercial, né? Pelo rating, que é uma pontuação bancária, onde a gente vai estar considerando movimentação bancária, utilização de cartão de crédito. E uma coisa muito importante é a questão do pagar em dia as suas contas, não ter os atrasos, aqueles pequenos atrasos que vão minando o perfil do cliente. Tu falou contas pequenas, que às vezes a gente não dá bola, vai pagar no outro dia, porque mas no financiamento acaba impactando. E hoje, eu lembro que quando a gente começou a trabalhar com o Registrato, que hoje é um relatório do Banco Central, né, onde a gente vai se debruçar em cima dele, vai ter endividamento, vai ter apontamentos de atrasos. Eu lembro que a gente penou um pouco para aprender a ajudar o cliente. Sim. Hoje, um atraso, por exemplo, de um cartão de crédito, ele imediatamente aponta no Banco Central. E se ele apontar no Banco Central, mesmo ele sendo pago 2, 3 dias depois, ele vai ficar 60 dias impactando no crédito. Ele só vai conseguir o crédito depois de 60 dias. Então, ele cuidar do perfil dele, cuidar para não atrasar dívidas, nem esses pequenos atrasos, para que não mine o crédito dele. E tem uma questão que eu acho bem importante, é cuidar do endividamento. Porque muitos clientes chegam lá com renda relativamente alta, teria uma capacidade de ter uma parcela muito bacana. Porém, o banco, ele libera até 30% da renda para todas as parcelas que ele tem. Então, ele compra um carro, se ele ganha 10 mil reais, poderia ter até 3 mil numa parcela de financiamento. Mas ele paga 1.000 de um veículo, ele só pode ter de 2. Sim. E R$1.000 a menos na parcela, libera 100 mil a menos de crédito. Então é bastante coisa. Então a gente vai ajudar o cliente se ele chegar lá e não estiver pronto. Agora, se ele chegar lá e estiver pronto, a compra dele fica imediata. Ele não se frustra. Então tem um caminho sim a percorrer para que o crédito seja aprovado. Isaura, teu escritório, tu tem uma pessoa, aqui em Torres e tu tem em Caxias do Sul também, né? Temos, a nossa matriz é lá, né? A matriz é. Isso, mas hoje, como a Caixa Federal, ela abriu para o digital, nossa operação hoje, ela já está quase 70% do digital. Pode ser através do Instagram, por telefone? Isso, a gente faz uma reunião online com o cliente, realmente pelo computador, ele pode acessar pelo telefone, ele assina todos os documentos e contratos pelo Gov, sem custo nenhum, e o contrato do banco, que é a escritura pública, também pelo Gov. Depois nós vamos ter a parte de registro. A gente faz todo o registro, todas as etapas, todas digitais também junto ao cartório, né? Que eles também se modernizaram. Ele vai receber a matrícula certinha, só que tudo digital. Qual é o Instagram do teu escritório? É @acertocorrespondente. Show de bola. Então, muito obrigado. A Isaura pode responder, pode entrar no Instagram, vai ter pessoas para atender lá também, né? Temos uma equipe muito grande lá, vai ser um prazer ter o contato de vocês e poder ajudar um pouquinho. E hoje Torres tem vários, que eu sei, várias construtoras vindo para Torres para entrar nessa modalidade Minha Casa Minha Vida. Tem. E então isso é importante porque às vezes a gente não fala e embora não seja o imóvel que eu esteja construindo, mas a gente com o podcast também ajuda várias pessoas que têm um interesse
E às vezes, muito das pessoas, até ouvi isso um tempo atrás de um incorporador de Porto Alegre, que pessoas às vezes não procuram financiamento com medo de chegar e não aprovar. Isso tem muito, né? Tem bastante. Achar que não tem capacidade, achar que a parcela vai dar muito alto, e às vezes deixa de, né, realizar um sonho da casa própria por não ir até um correspondente e tirar suas dúvidas. Ou fazer até uma programação, né? Exatamente, de programar. 1, 2, 3 anos para poder adquirir o seu imóvel e sair do aluguel, né? E o tempo passa. E quanto mais tarde, fica mais difícil. Porque diminui número de parcelas, sobe seguro. Então, quanto antes, melhor. Eu já ajudei muitas pessoas com 18 anos e já ajudei muitas pessoas com 60 anos. É um perfil bem diferente e o de 60 anos é muito mais desafiador. Então, Sim. quanto antes, melhor. E com certeza, mas se eu demorar 30 anos, vai ter um juro tal. Primeiro, o imóvel valoriza. Segundo, existem amortizações que podem ser feitas, onde a parcelinha lá vai ser muito menor que o financiamento, então pode ser feitas esporádicas. Pode usar o FGTS. Então, tem muitas formas de chegar com 60 anos com o imóvel quitado. Trazer uma tranquilidade realmente para esse momento que é mais delicado na vida das pessoas. Esse medo do financiamento bancário, é interessante fazer isso, que inúmeras vezes eu expliquei para vários clientes que têm medo do financiamento. Ele pega o valor da parcela, vezes 300 vezes, 400 vezes, eu vou pagar 5 imóveis. Na verdade, esse imóvel daqui 20, 30 anos, ele também está valendo 5, 10 vezes mais, né? Exatamente. Então, é um pouco, vou dizer, inexperiência de quem vai fazer o cálculo do financiamento, porque eu tenho vários amigos, inclusive eu tenho um imóvel no meu nome, que hoje o valor da parcela é o valor da locação. Então, com o tempo, essa parcela vira quase uma locação, né? É o valor, né? Exatamente. E assim, hoje nós temos a internet. A internet, ela traz muita coisa boa, né? Eu sou fã da internet, né? Nosso crescimento também é pela internet, mas vamos colocar algumas coisas na mesa. Existe muito influencer, muita gente falando coisas que não tem conhecimento. Então, a primeira, se você tiver 300 mil, vale muito mais a pena você aplicar do que você comprar um imóvel. Daí faz todos aqueles cálculos. Primeira questão, você tem 300 mil? Sim. Primeira coisa. Segunda, não pensa na valorização, né, do Sim. imóvel. E também não pensa que hoje eu tenho 20, 25 anos. Um dia eu vou ter 60 e vai ser muito importante para mim ter uma segurança. E o imóvel traz essa segurança, né? Então, e essa questão de quanto tempo ele vai demorar, depende também da disciplina dele. Eu lembro que meu primeiro financiamento, eu demorei muito pouco para quitar, porque era era o meu desejo de vida quitar aquele imóvel. Hoje, a minha realidade é outra. Eu já não me importo mais muito da parcela, já quero viajar mais. Cada momento é um. Mas tem que cuidar com esses influencers, assim, que às vezes, eles não olham para a realidade do cliente. Eles fazem lá uma conta mirabolante. A conta pro lado deles, né? Exato. E olhem e vão atrás. A maioria deles tem vários imóveis alugados. Com certeza. Exatamente. Isso a gente fala. Eu me lembro o primeiro lançamento, onde eu tinha também, eu tinha uma imobiliária, e nós vendemos o primeiro imóvel a 69 mil. E na época era um imóvel relativamente barato, mas isso há 15 anos atrás, igual é um valor considerável. E muitas pessoas falam, mas como eu vou financiar, eu vou pagar 3, 4, 5 imóveis. Hoje as pessoas pagam 900, R$1.000 de parcela e alugam a 2.500, ou seja, daria para pagar outro financiamento se eles tivessem, na época, ter feito um financiamento e comprado 2, mesmo não enquadrando Minha Casa Minha Vida, mas enfim, outros financiamentos, hoje o imóvel estaria se pagando. Exatamente, não. Realmente nós estamos lá para te receber e a gente vai com certeza, dentro do teu perfil, achar a melhor opção. Se a vontade é comprar um imóvel, não tenha medo. Existem profissionais no mercado, nós somos um deles, que está aí para ajudar e vocês vão encontrar uma melhor opção, com certeza. Show de bola, então. Muito obrigado, Isaura. Obrigada pela oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.